Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os nossos irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, da cidade de Gravatá, em Pernambuco. São verdadeiramente felizes todos aqueles que se dispõem a ouvir, acolher e colocar em prática os ensinamentos trazidos por Jesus no seu evangelho de amor e libertação. Com esta mensagem da benfeitora Glorinha, eu lhes convido a refletirmos um pouco sobre o tema Todos somos verdadeiramente seres espirituais. Inicialmente, devemos observar que o título desta reflexão encerra 3 concepções, as quais devemos examinar com a paciência dos monges, o tirocínio dos pesquisadores e a perseverança dos mártires. A primeira concepção está no verbo somos. O verbo ser está conjugado na primeira pessoa do indicativo do presente. O verbo ser significa estado permanente, mas é um verbo de ligação, que une o sujeito à ação. Todos é o sujeito, somos o verbo de ligação e seres espirituais, o predicado. Todos somos seres espirituais. A segunda concepção a ser examinada é na partícula todos. Se dizemos todos, é porque não há regime de exceção. Ou seja, uns podem e outros não. Serve para uns, não serve para outros. Todos estão envolvidos no processo. E nada existe no mundo que possa servir de causa de exceção. E a terceira concepção está na frase verdadeiramente seres espirituais, que encerra o título da reflexão. Observe que o resultado da ação é sermos reconhecidos como seres espirituais. De fato, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência corporal. E a palavra verdadeiramente entra no texto para deixar claro, muito claro, que não pode existir nenhuma dúvida a esse respeito. Nós não podemos ficar desconfiados. Será que é verdade que eu verdadeiramente sou um ser espiritual vivendo presentemente uma experiência corporal? Não pode haver dúvida, não pode haver medo, não pode haver resistência, porque esta é a verdade, esta é a realidade. Observe que, para nós virmos do plano espiritual, a nossa verdadeira morada, nós somos de lá. Estamos aqui temporariamente. Nós precisamos de uma porta de entrada. Que porta de entrada é esta? A fecundação, que decorre lá do encontro do espermatozoide do homem com o óvulo da mulher, que dá origem
a um ser, a um corpo físico que vai albergar, que vai receber, que vai tornar-se morada deste espírito que está vindo do plano espiritual para a experiência corporal. Mas vale esclarecer algo que eu aprendi com o confrade espírita e expositor Simão Pedro de Lima, lá da cidade de Patrocínio, nas Minas Gerais. Simão seguramente é um dos nossos melhores expositores espíritas da atualidade. No 6º Congresso Espírita de Uberlândia, que foi realizado de 20 a 22 de janeiro desse ano, o Simão disse algo interessante na sua apresentação. Abre aspas. Nascimento não é origem. Nascimento é uma forma de chegarmos aqui na Terra. Nascimento é o meio, não é o fim em si mesmo, porque nós somos seres pré-existentes, antes dos nossos nascimentos. Fecha aspas. Interessante e provocadora esta afirmação do Simão Pedro de Lima. Você pode perguntar, mas que nascimentos são esses? Aqueles que aconteceram em todas as nossas reencarnações anteriores e nesta reencarnação presente, que estamos existindo aqui no plano terreno, no plano material. Recordemos que o Espiritismo tem 3 preceitos fundamentais. O da evolução do espírito através da reencarnação, o da existência de vida em outros mundos e o da prática mediúnica como forma de comunicação entre vivos e não vivos, que nós chamamos mortos, entre os vivos e os espíritos, entre os encarnados e os desencarnados. O preceito da evolução do espírito através da reencarnação traz-nos uma verdade inquestionável. Somos todos imortais, o que significa dizer que a morte não existe para o espírito, apenas para o corpo físico, que, como todo ser orgânico, nasce, cresce e morre. É preciso que este ciclo, que é da natureza, seja cumprido. Nós devemos entender que somos todos imortais e que o princípio da reencarnação, que é uma bênção divina, existe para contribuir com o nosso progresso. E que se o espírito está em permanente processo de evolução, por que permanente? Porque cada vez que ele reencarna, ele tem que avançar na senda da evolução. E essa evolução só se completará quando ele, o espírito, alcançar a angelitude. Então, a angelitude é a nossa destinação final. Uma espécie de, entre aspas, fatalidade. E aí eu lembro da música da estimada amiga Valda Cedícias, muito bem interpretada por ela, em que em determinado momento ela diz: um dia todos nós seremos anjos, confirmando a ideia de que nós somos seres imortais. Mas aí vem uma grande pergunta, um grande questionamento. Nós estamos todos conscientes dessa imortalidade? Será que eu, será que você, será que os irmãos que estão na existência terrena, nessa experiência corporal de hoje, será que estamos todos conscientes dessa imortalidade? Ou será que ainda existe alguma dúvida de que quando nós desencarnarmos, quando nós morrermos, acaba tudo? O benfeitor Emmanuel,
no capítulo 42 da obra Pão Nosso, ele diz: é chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Olha que interessante. Todos somos vivos na criação eterna, ou seja, fomos criados por Deus. Simples e ignorante, permaneceremos vivos para sempre. Salvo se Deus mudar de ideia, para eliminar aquilo que Ele mesmo criou. O que Ele cria é o Espírito. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, ou seja, acreditar que nós somos seres vivos na criação, é que se verificam grandes erros. Então, Emmanuel está dizendo algo que é absolutamente real. A nossa teimosia aliada ao desconhecimento não só retarda a nossa evolução, como facilita a ocorrência das imperfeições que ainda caracterizam o nosso estado de inferioridade espiritual. E é exatamente esse estado de inferioridade espiritual que nos obriga a reencarnarmos num planeta de provas e expiações, como é a Terra. Porque se nós já tivéssemos muito evoluídos, provavelmente, e com absoluta certeza, mais do que provavelmente, com absoluta certeza, se precisássemos reencarnar, reencarnaríamos num orbe muito mais adiantado espiritualmente. Nós saímos da condição de planeta primitivo, estamos agora na condição de um planeta de provas e expiações, numa luta titânica para chegarmos ao chamado planeta ou mundo de regeneração. Acho que não virá por decreto, nem virá por bondade divina. Virá pelo esforço de cada um de nós em regenerar-se. Porque o que caracteriza o planeta de provas e expiações ainda é a predominância do mal sobre o bem. Quando nós conseguirmos estabilizar a prática do mal com a prática do bem, ou seja, quando eles, entre aspas, empatarem, aí nós poderemos ascender ao mundo de regeneração. O mundo de regeneração eu entendo que é mais ou menos como o sujeito que acabou de fazer uma grande cirurgia no seu corpo físico, sai lá do hospital em cadeira de rodas, com uma série de prescrições, eliminou o problema através da cirurgia, mas vai precisar de um longo período de recuperação, fazendo as coisas certinhas para não voltar a adoecer. O mundo de regeneração para mim é isso. No capítulo 30 de uma obra intitulada Emmanuel, o Próprio, o benfeitor diz assim: é ainda reduzido o número dos que despertam na luz espiritual, plenamente cônscios da sua situação, porque diminuta é a percentagem de seres humanos que se preocupam sinceramente com as questões do seu aprimoramento moral. Olha que interessante. Mas com significados que nós precisamos desvelar. Observemos que Emmanuel fala despertar na luz espiritual. Ele diz, é ainda reduzido o número dos que despertam na luz espiritual. Ou seja, quando acordarmos da viagem do espírito após a desencarnação e chegarmos no plano espiritual, esse é o despertar na luz espiritual. E eu creio que nesse momento nós teremos um choque de realidade. Porque nos daremos conta se aproveitamos ou não com sabedoria a nossa última reencarnação, do ponto de vista do progresso espiritual. Será que nós realizamos na última reencarnação
tudo que nos foi possível para progredirmos, para melhorarmos, para evoluirmos? Ou será que nós regressamos ao plano espiritual do mesmo jeito que estávamos quando chegamos no plano terreno? Nós precisamos entender que progresso espiritual tem a ver com aprimoramento moral. E aprimoramento moral nada mais é do que a depuração paulatina das imperfeições e dos vícios de cada criatura, que à medida que são depurados, vão adicionando mais luz ao próprio espírito da criatura. Nessa obra que eu falei anteriormente, Emmanuel, o próprio, o benfeitor ensina-nos dizendo: nós viveremos eternamente através do infinito. E o conhecimento da imortalidade expõe os nossos deveres de solidariedade para com todos os seres em nosso caminho. Por esta razão, a doutrina espiritista é uma síntese gloriosa de fraternidade e de amor. Coisa maravilhosa essa frase do Emmanuel, esse ensinamento do Emmanuel. Dois elementos essenciais que a imortalidade do espírito nos pede atenção. O primeiro elemento relaciona-se aos deveres de solidariedade que nós temos para com todos os seres, com todas as criaturas. O Emmanuel diz: o conhecimento da imortalidade expõe os nossos deveres de solidariedade para com todos os seres em nosso caminho. Na família, no ambiente de trabalho, na vivência religiosa, na vivência social, em tudo, sem nenhum regime de exceção. E isso nos remete ao comentário de Allan Kardec, que está em O Livro dos Espíritos, em relação à resposta que os espíritos deram a Kardec na questão 132 do Livro dos Espíritos. Nessa questão 132, Kardec perguntou aos venerandos colaboradores espirituais: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os benfeitores espirituais responderam: Deus a impôs a eles com o objetivo de os fazer chegar à perfeição. Olha que interessante. Isso nos leva de volta lá ao que eu falei anteriormente: um dia todos nós seremos anjos. Essa é a nossa destinação final. No comentário dessa resposta à questão 132, você pode conferir isso lá em O Livro dos Espíritos, Kardec diz assim: Deus, em sua sabedoria, quis, por essa mesma ação, que ação é essa? A reencarnação, encontrasse um meio de progredir, isto é, de evoluir, e de se aproximarem dele. Olha que interessante. Quer dizer que o grande objetivo não é somente o progresso, mas é a reaproximação com Deus. Sim, porque à medida que nós estamos imperfeitos, cheios de vícios, de dificuldades, de erros, nós estamos afastados de Deus. Mas à medida que nós vamos depurando esses vícios, esses erros, essas imperfeições, nós vamos paulatinamente nos aproximando de Deus, porque estamos progredindo, porque estamos evoluindo. O progresso, a evolução, faz com que caminhemos, melhor dizendo, faz com que caminhemos na direção de Deus. O segundo elemento importante nessa resposta que os espíritos deram a Kardec, no comentário que o Kardec fez,
combinado lá com a exposição do pensamento de Emmanuel, né, que está na obra Emmanuel, o próprio, é que o Espiritismo é uma síntese gloriosa da fraternidade, do amor. O que é síntese? É a junção de todos os elementos. E aqui ele está apontando dois elementos, fraternidade e amor. Evidentemente que sem amor não haverá fraternidade. E toda fraternidade exige a existência do amor. Eu creio que esta síntese ela está expressa na máxima do Espiritismo. Qual é a máxima do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade? O amor em movimento. E para quem nós praticamos a caridade? Para o outro, para o próximo, para o irmão. Praticamos a fraternidade. Nós temos que ter consciência plena de que somos seres imortais, que a vida continua após a morte do corpo físico, que existem planos existenciais nos quais o espírito continua a sua jornada evolutiva na Terra e fora dela. Mas isso implica na aquisição de conhecimento e discernimento espirituais. Para que eu possa ter consciência de que sou imortal, que a vida continua, que existe um plano existencial além do plano terreno, que é o plano espiritual, eu preciso do conhecimento e preciso do discernimento espirituais. Conhecimento porque nem sempre a pessoa recebe durante a sua reencarnação os corretos esclarecimentos sobre a imortalidade do espírito no além-túmulo. Eu venho de uma família de tradição católica. Eu era criança, adolescente, jovem, eu não recebi essa orientação. Eu cresci com a ideia de que a gente nasce, cresce e morre. Quando cheguei à doutrina dos espíritos, foi então que aprendi que a vida continua. A usual educação religiosa, salvo a educação espírita, não fornece esclarecimentos mais aprofundados sobre este assunto. Daí porque cada um na sua religião permanece em estado de dúvida ou até de negação total. Ou porque não lhe foi ensinado, ou porque não lhe foi despertado o hábito de leituras de assuntos dessa natureza, ou, se ele os lê, tem equívocos de interpretação. Por isso que o Emmanuel, lá no capítulo 27, naquela obra que eu citei há pouco, Emmanuel, o próprio, ele nos esclarece dizendo assim: muitos espíritos afeitos ao tradicionalismo intransigente e rotineiro são incapazes de conceber a estrada ascensional do progresso, como de fato ela é, cheia de lições novas e crescentes resplendores. Olha que interessante. Muitos espíritos encarnados estão aí seguindo uma orientação dentro do campo da mesmice. Acha que nasce, cresce e morre. Não tem a menor ideia de que existe um progresso espiritual. Não tem a menor ideia que a vida continua. Não tem a menor ideia de que a vida não se encerra no túmulo. E os poucos que sabem, muitas vezes não conseguem entender que essa estrada para o progresso, que é uma estrada ascensional, portanto vai
vai para cima, ela tem sempre lições novas, tem provas duras, mas também tem o que o Emmanuel chama de crescentes resplendores. O que significa isso? O esclarecimento, a libertação, a visualização da luz que está à frente. O Emmanuel continua dizendo, é assim que, completando as longas fileiras de retardatários, perturbam, às vezes, a paz dos que estudam devotamente no livro maravilhoso da vida, com as suas opiniões disparatadas, prevalecendo-se de certas posições mundanas, abusando de prerrogativas transitórias que lhes são outorgadas pelas fortunas iníquas. Olha que interessante. Emmanuel está apresentando para a gente aquela turma que, além de não acreditar, atrapalha os que querem acreditar. E que muitas vezes se valem da posição que tem, do poder que tem, do dinheiro que tem, da fortuna, que ele classifica aqui como fortuna iníqua. E aí ele termina o texto dizendo, não conseguem, porém, mais do que estabelecer a confusão, sem que as suas mentes egoístas tragam algo de belo, de novo ou de verdadeiro, que aproveite ao progresso geral. Ou seja, essas criaturas que mais atrapalham do que ajudam, elas não conseguem colocar nada de novo, de positivo, como ele diz, belo, novo e verdadeiro, para que o progresso geral, o progresso de todos seja estimulado. Se a gente retirar o espírito da letra desse texto do Emmanuel, perdão, a gente vai perceber que essa estrada ascensional que ele fala, quando é que ela acontece? Cada vez que nós nos desmaterializamos, ou seja, deixamos de ser seres essencialmente materialistas para começar a pensar em ser seres espiritualistas. E assim, cada vez que a gente vai se afastando da seara material, nós vamos subindo um degrau na escada da evolução, a escada ascensional. Mas o Emmanuel faz questão de dizer que esta subida, que esta estrada, não é uma estrada assim bem pavimentada, cheia de flores, suave perfume, uma sonora música no ouvido do viajante. Não, é uma estrada cheia de lições. Ele chama lições novas. Pensando como espírito, as diversas reencarnações que recebemos como presente divino são as lições para o nosso progresso espiritual. E isso nos remete lá para a questão 166 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de se depurar? Então houve uma reencarnação, mas a criatura não conseguiu livrar-se de todas as imperfeições. Kardec quer saber como acontece isso. E os espíritos responderam, suportando a prova de uma nova existência, com lições novas, com novos desafios. Vamos recordar, que todo espírito reencarna ou em missão ou em expiação. A absoluta maioria, mais de 95%, reencarna em expiação. Até porque o planeta é um planeta de provas e expiações. Agora, aqueles que falirem, ou seja, não conseguirem cumprir a etapa evolutiva, pela resposta que os espíritos deram a Kardec, ganharão uma nova oportunidade. Desde que haja se aplicado com interesse e devotamento ao seu progresso espiritual.
Isso é importante a gente chamar a atenção. Quer dizer que se eu não conseguir agora, eu vou ganhar outra reencarnação, e outra reencarnação, e outra reencarnação. Fica mais ou menos como aquele aluno que repete 10 vezes a mesma série. Vai chegar uma hora que ele vai ser jubilado do colégio. Ele vai ter que mudar de escola. Estes espíritos teimosos, recalcitrantes, aqueles que o Emmanuel disse, as longas fileiras de retardatário perturbam às vezes a paz do que estudo devotamente no livro maravilhoso da vida, estes aí vão ter que mudar de escola. Talvez tenham que reencarnar num planeta primitivo, porque estão se mostrando resistentes, recalcitrantes, teimosos. Esses espíritos, além de não ajudar, eles atrapalham os que querem progredir. Mas justiça se faça, nós também precisamos reconhecer que muitas vezes esses espíritos recalcitrantes, são instrumentos dos nossos avanços espirituais. Sim, porque eles podem estar, por exemplo, no nosso ambiente familiar. Eles podem estar no nosso ambiente de trabalho, eles podem estar na nossa vida social. E eles estão ali, talvez naquele momento, como instrumentos também para nós. Eles precisam depurar-se, precisam melhorar. Mas são resistentes, são recalcitrantes, são duros na queda. Mas como estão convivendo conosco, nos influenciam, perturbam a paz do que estudo devotamente no livro maravilhoso da vida. Perturba aqueles que querem progredir. E quando eles existem juntamente conosco, eles estão aí como professores, exigindo de nós a paciência, o perdão, a mansuetude, a tolerância, a compreensão, e por aí vai. Nós não podemos receber essa influência negativa deles e tombarmos. Nós temos que recebê-la como uma experiência para nós, de melhorarmos, já que eles estão reticentes nesse processo de melhoria. Pensando como um ser encarnado, um ser vivente, nós temos que entender que o que no meio espírita chama-se vicissitudes da existência, todos aqueles problemas, todas aquelas dificuldades, desilusões e ingratidões que nos alcançam diuturnamente. Estes são os nossos instrumentos para o nosso progresso espiritual. Porque estas coisas todas vêm para nós como prova dos conhecimentos que nós já auferimos, para saber se nós estamos bem no capítulo do perdão, bem no capítulo da compreensão, bem no capítulo da mansuetude. Como é que nós estamos vivendo as virtudes crísticas que nós aprendemos? Infelizmente, o progresso intelectual do homem, o progresso tecnológico da humanidade, não tem sido acompanhado do respectivo progresso moral. Eu diria que se o progresso intelectual vai a 1000 km por hora, o progresso moral da humanidade vai a 1 km por hora. Do ponto de vista desse progresso tecnológico, nós estamos avançadíssimos. Mas do ponto de vista moral, nós estamos atrasadíssimos. Muito atrasados. Por quê? Pela escravidão
que nós mesmos estamos impondo-nos através do materialismo. Os nossos grandes investimentos continuam no corpo físico, que é perecível, que é temporário. Muito pouco ou quase nada investimos naquilo que é permanente, que é o espírito. Nossos maiores investimentos continuam sendo no corpo físico, na vida material. Mas há uma esperança. Sim, sem dúvida, há uma esperança. Eu creio que cedo ou tarde, a sociedade humana reconhecerá a si mesma como seres imortais, habitantes de diferentes planos vibracionais. Em algum momento, a humanidade vai cair na real e vai entender isto. Em que pese 2/3 da humanidade não conhecer Jesus nem o seu evangelho. Mas eu creio que essa humanidade entenderá que além da existência física, há uma realidade espiritual pulsante, socialmente organizada, constituída de seres humanos que não possuem corpo físico, mas que atuam no meio ambiente onde vivem, interagindo com outros habitantes através de um outro corpo, que é o perispírito. Isso é real, é indiscutível. Basta que nós assistamos o Nosso Lar 2. Se o 1 já ensinava muito, o 2 está ensinando mais ainda. Nós precisamos ter certeza que isso é real. Eu lembro que certa vez, abordando esse assunto numa outra casa espírita, alguém perguntou durante a apresentação: como é que eu posso ter certeza de que isso é real? De que de fato existe outro mundo e que vou encontrar seres iguais a mim? E eu respondi: existem 2 caminhos para você se convencer disso. O mais simples é pela fé. E a fé é um instrumento que mede a distância entre você e Deus. Quanto maior a distância, menor a fé. Quanto menor a distância, maior a fé. Agora, a fé é algo que se desenvolve, que cresce, que se aperfeiçoa. E ela se aperfeiçoa pelo conhecimento e a aplicação prática do conhecimento. Esse é um caminho. O outro é um pouco mais doloroso. Por quê? Porque você vai ter que desencarnar, vai morrer, vai chegar no plano espiritual, vai ver tudo isto que eu estou lhe dizendo agora. E aí, quem sabe, se você tiver autorização, você retorna numa reunião mediúnica e vai contar para nós o que encontrou do lado de lá. Só tem um probleminha: obter autorização para essa volta. Nesse aspecto, eu acho que vale a pena a gente recordar o irmão Cláudio, personagem do livro Nosso Lar. Lá no capítulo 9. O capítulo 9, o título dele é E a Vida Continua. Então, o irmão Cláudio, um dos personagens lá de Nosso Lar, uma das criaturas de Nosso Lar, diz assim: chame-se a este mundo em que existimos neste momento outra vida, outro lado, região extrafísica ou esfera do espírito. Mas nós estamos num centro de atividade tão material quanto aquele em que se movimentam os homens, nossos irmãos, ainda encarnados, condicionados aos tipos de impressões que ainda lhes governam, quase que de todo, os recursos sensoriais. O mundo terrestre, diz o irmão Cláudio, o mundo dos encarnados,
é aquilo que o pensamento do homem faz dele. Aqui, lá no plano espiritual, é a mesma coisa. A matéria se resume à energia. Cá, plano espiritual, e lá, no plano físico, o que se vê é a projeção temporária de nossas criações mentais. Interessante, né? Essas criações mentais conhecemos no meio espírita como ideoplastia. Tudo que nos acontece é criado por nós mesmos. Daí porque é importante vigiar os pensamentos. Não por acaso disse Jesus, orai e vigiai. Tudo que pensamos, nós plasmamos. A ideia cria forma. E a partir desta concepção, a gente então entende que as coisas boas e as coisas ruins que nos acontecem são criadas por nós mesmos, a absoluta maioria. Como nos diz o benfeitor desta casa aqui do enviado de Jesus, Leon Denis, lá na obra O Problema do Destino, o Problema do Ser, do Destino e da Dor, na terceira parte desta obra, Leon Denis diz: as potências da alma, a poderosa rede de força e energias ocultas em nós, são identificadas pela vontade, pela consciência, pelos pensamentos, pelo livre-arbítrio, pelo amor e pela dor. Como seres espirituais e inteligentes, criados por Deus, trazemos no íntimo da alma os germes de faculdades poderosas e variadas, ou seja, os elementos necessários para impulsionar a nossa evolução espiritual através da perfeição relativa à humanidade. Olha que interessante. Uma rede de força e energias ocultas que todos nós temos. Vontade, consciência, pensamento, livre-arbítrio, amor, dor, todas essas potências estão na alma, no espírito. E são elas as responsáveis pela nossa evolução espiritual, pelo caminho que nós queremos trilhar. Por essas e por muitas outras razões que as nossas limitações espirituais não nos permitem conhecer, precisamos acreditar que todos somos verdadeiramente seres espirituais e empenhar todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, todo o nosso tempo no progresso do espírito, porque ele permanece. O que se acaba é o corpo físico, o corpo material. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.